Aleluia, a paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, seja bem-vindo ao canal Seja Servo e eu quero te agradecer pela confiança de me permitir entrar dentro do teu lar, dentro da tua casa com a palavra poderosa do Deus vivo. Eu quero te dizer aqui que nós temos uma ferramenta nas nossas mãos hoje, que é a internet, as redes sociais, que anda pelo mundo inteiro e talvez neste momento algum irmão possa estar passando por uma situação de aperto, uma situação muito difícil e não tenha condições de estar com os irmãos, de ir à casa do Senhor. E essa ferramenta, ela chega como instrumento da voz do Senhor dentro deste lar, dentro deste hospital, dentro dessa prisão, dentro do lugar onde se encontra, talvez até escondido em algum lugar, um irmão, uma irmã, pela perseguição. Enfim, eu gostaria de te dizer que as coisas que o Senhor nos deu nesta terra, feitas por mãos de homens, elas vêm da sabedoria do Senhor. E o Senhor, tudo que nos dá, Ele nos dá para que nós viemos a ser sábios, para que nós viemos a usar com sabedoria, tá certo? Então, a Bíblia diz que nós não devemos ser dominados pelas coisas da terra, nós devemos usar a nosso favor e não ser dominados por ela. Então a gente vive aí hoje um período difícil onde a maioria das pessoas fica diretamente no celular, né? E muitas até trabalham com essa ferramenta, mas isso tem roubado muito tempo, não só da obra de Deus, como das famílias, enfim, tem trazido uma divisão no nosso meio e um isolamento. Então eu quero te dizer aí que essa mensagem ela venha chegar à tua vida, desculpa, para edificação da tua vida, e que através dessa ferramenta outras vidas também possam ser edificadas. Mas eu quero te deixar também essa mensagem de que nós não devemos ser dominados, tá certo? Pelas coisas da terra, mas nós devemos usar ao nosso favor. E hoje eu quero deixar uma palavra aqui pro teu coração. Eu tô entrando em oração nesse momento e antes de entrar na oração, nós acabamos de chegar aqui da casa do Senhor, ouvimos uma palavra ali, uma profecia de uma irmã que foi usada por Deus. Enquanto essa irmã era usada por Deus, o Senhor trazia uma palavra ao meu coração e eu quero dividir essa palavra contigo, tá certo? Essa palavra se encontra no capítulo de Jeremias, no capítulo 7 do livro de Jeremias. E a palavra do Senhor diz o seguinte: a palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor, proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, e os que entrais por essas portas para adorardes ao Senhor. Presta bem atenção, meu irmão, que diz a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, e os que entrai por estas portas para adorardes ao Senhor. A criançada lá fazendo bagunça. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes o juízo entre um homem e o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangues inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal. Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei aos vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, para que nada vos aproveitam. Porventura, furtareis, matareis, adulterareis, jurareis falsamente, queimareis incenso a Baal e andareis após outros deuses que não conheceis. Eu vou parar por aqui. E o texto é extenso, se tu quiser dar uma lida depois, porque Jeremias vai prosseguir dizendo que o povo, ele está fazendo coisas que não agradam ao Senhor.
O povo está andando em idolatria, o povo está agindo totalmente em pecado, o povo está afastado do caminho do Senhor, mas iam ao templo dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. O povo adorava a Deus no templo, mas na verdade com seus pecados estavam ocultos. Mas a palavra do Senhor diz que diante dos olhos de Deus não há oculto e nem escondido. E por que eu trago essa palavra hoje? Porque quando eu fui à casa do Senhor hoje e eu vi a profecia através da boca dessa irmã que mencionava a palavra do Senhor, Isabela, faz favor. Aqui me desconcentrou, perdi a palavra que estava aqui na minha mente agora, irmãos, mas eu vim inquieta para casa. Eu vim inquieta porque a voz do Senhor clamava pelas almas, pela misericórdia do céu, pela bondade do Senhor. E é um fato que nós que frequentamos a casa do Senhor, né, nós não devemos falar da igreja, falar mal da igreja, falar para as pessoas hoje, esse áudio vai para o mundo inteiro, né, esse vídeo vai para o mundo inteiro, e nós não devemos falar mal da casa do Senhor, mas nós devemos falar a palavra do Senhor para que aquilo que está torto seja aplainado, seja corrigido, né, para que nós andemos com o coração reto, como disse Davi: Senhor, cria em mim um coração, um espírito reto diante de ti, né? E que verdadeiramente a nossa adoração, essa é uma das profecias de Jeremias, que profetiza durante 40 anos para o povo de Israel, o povo que não ouviu a Jeremias, o povo que ignora Jeremias, o povo que não ouve e que muitas vezes maltrata Jeremias, bate, machuca, humilha, ri, debocha, mas o Senhor permite a Jeremias que ele veja a profecia se cumprir. Ele é um dos poucos profetas que vê a profecia se cumprir. Ele vê tudo que ele declarou àquele povo através da voz do Senhor, com uma voz profética ali, dizendo que se o povo não se convertesse, se o povo não mudasse os seus caminhos, eles seriam levados cativos durante 70 anos. E realmente isso aconteceu. Né, e eu não vou estender esse vídeo aqui, né, se tu quiser ir lá na história, né, são vários livros que remetem a essa história do cativeiro babilônico, livro de Esdras, livros de Neemias, né, enfim, livro de Esther, o próprio livro de Jeremias mesmo, né, que traz os relatos aí do povo sendo levado cativo, né, Daniel já está lá na Babilônia com seus amigos. Enfim, a gente passa aí por um longo período da escravidão do povo de Deus pela desobediência, tá certo? E uma coisa eu quero te dizer assim, ó, meu irmão, minha irmã, nós somos de carne. O Senhor conhece as nossas fraquezas, a nossa estrutura. E muitas vezes nós vemos profetas na história, como o profeta Elias, né, o próprio profeta Jeremias, que foi chamado profeta de chorão, né, porque passou por muitas dificuldades, passou por dias de depressão, amaldiçoou o dia do seu nascimento, né, o dia que a sua mãe o gerou no seu ventre, assim como Jó também, né, amaldiçoou o dia do seu nascimento, assim como Elias se escondeu dentro daquela caverna. Enfim, como Pedro sentiu medo, é natural que nós tenhamos fraquezas. É natural que muitas vezes os ventos que sopram, eles nos fazem às vezes tirar os olhos do Senhor pela nossa natureza carnal. Mas quando nós temos raízes firmadas no Senhor, às vezes as lutas são demais e tentam nos sufocar e nos fazem às vezes até recuar um pouco. Mas o que não deve sair do nosso coração, a vontade de permanecer e o ouvido atento à voz do Senhor. É ouvir o que o Senhor deseja da minha e da tua parte neste tempo, porque a Bíblia fala que nós somos peregrinos nessa terra, tá certo? E hoje eu trago essa palavra para ti, porque o Senhor animou o meu coração e eu quero animar o teu coração. E eu quero te dizer aqui, meu irmão, que não existe super crente,
Tem muita gente, muitas pessoas pregando aí pela internet, aí pelas igrejas, né, que o homem de Deus, ele é um super-homem, né, ele pode todas as coisas, e eu vou usar a fala da Helena Tanuri aqui no vídeo que eu vi, não entendeu nada. Não entendeu nada, porque o que nos aproxima de Deus é justamente as nossas fraquezas. É nós entendermos que nós somos falhos, nós somos pecadores, mas o Senhor nos anima, o Senhor nos renova. Como ele disse para Josué: esforça-te tão somente e eu serei contigo. Ele requer de nós. Ele requer o nosso esforço. Ele entende quando nós estamos fracos, quando nós precisamos recarregar, quando nós precisamos de tempo. Mas aí ele vem e nos dá uma injeção de ânimo, um impulsionamento, ele te impulsiona a prosseguir, a caminhar, mas o que o Senhor ele não permite, ele não se agrada, ele abomina, é que nós estejamos na casa do Senhor, fazendo, pregando uma coisa que nós não vivemos. Nós precisamos estar ali, fazendo, falando, vivendo a palavra de Deus, vivendo a verdade de Deus, proclamando a palavra do Senhor, dividindo, repartindo o pão da vida. Nós não podemos viver a nossa vida como se nada estivesse acontecendo, mas em todo o tempo oremos, busquemos ao Senhor, clamemos ao céu, oremos sem cessar nesse momento. Nós precisamos da ajuda uns dos outros, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu quero parar, mas eu não consigo, porque de fato, de verdade, o meu coração está cheio da vontade de fazer a obra do Senhor, da vontade de fazer, ouvindo o grito, o clamor das almas, porque muitas vezes o cristão está passando por tribulação, está passando por dificuldade, sim, é verdade. Muitas vezes tudo falta dentro dos nossos lares, e houve uma correção. Outro dia eu conversava com um irmão sobre o Salmo 23, que foi traduzido errado, né, que diz o Salmo na tradução original que o Senhor é meu pastor e não me faltará, e nós falamos, né, por causa das traduções e algumas coisas que estão, por isso que vale a pena estudar, irmão, vale a pena estudar a palavra. Algumas coisas estão erradas, o Senhor é meu pastor e não me faltará, porque muitas vezes nós nos questionamos mesmo, por que nos falta as coisas, por que algumas coisas que nós queremos nós não temos, se o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. E a Bíblia não se contradiz, o Senhor não mente, porque a própria Bíblia testifica dela mesma. As escrituras testificam de si mesma, e ela não mente, porque o Senhor, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, tá certo? Então eu quero trazer essa palavra, essa reflexão para o teu coração, e eu quero orar contigo nessa noite. Irmãos, eu tenho um desejo no meu coração de fazer mais lives de madrugada, de fazer orações de madrugada. Estou me adaptando ainda com a questão do nenê, né, do bebezinho que nasceu. Aí o Emanuel tá com 6 meses, muitas coisas estão começando a se encaixar agora, voltar pro lugar. Aqui é a minha casa, eu tenho que falar baixo porque são casas geminadas, né, e é muito próximo, né? A casa é grudadinha aqui, e a gente sempre tem que buscar fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que fizessem para nós, né? Então a gente tem que respeitar os vizinhos aqui. Os nossos vizinhos trabalham cedo no outro dia aqui, né? Pela manhã. Então a gente precisa dar um bom testemunho de cristão, né? Respeitar o espaço do outro. Eu gosto de ouvir o meu louvor alto, às vezes de dia, né, meus irmãos? Mas de dia a gente tem um horário ali, até cuido também, porque às vezes pode ser que alguém esteja descansando, às vezes alguém trabalhou à noite, né, e está descansando de dia, e nada disso nós pensamos, né? Então eu sei que Deus, ele usa de várias formas a vida do cristão, né? Então a gente precisa ser prudente, usar de prudência, né? Mas aos pouquinhos o Senhor vai dando estratégia, sabedoria para que a gente possa cumprir a vontade dele e estar na presença dele. Muitas vezes nós estamos cansados, e ver um irmão orando, irmãos, ver alguém saber que alguém vai estar naquele horário orando, vai estar buscando, clamando na presença do Senhor, nos ajuda muito. É muito mais fácil para nós como igreja orar no conjunto, né, no todo, no corpo, do que orar sozinho, né, principalmente quando a gente tem bebê, né, e enfim, tem irmãos que trabalham, né, trabalham cedo, levantam cedo, tem muitas coisas aí que dependem, né, da administração dos irmãos.
Tá certo? Então, fecha os teus olhos nessa noite, né, nesse começo aqui de madrugada, né? Já acho que deve ser umas 11 horas mais ou menos agora. E eu quero 11 alguma coisa, talvez, eu quero clamar contigo. Eu quero pedir ao Senhor nessa noite que nos ajude, que nos impulsione, que abra os nossos olhos espirituais, para que a gente possa ver o cenário que nós estamos atravessando, para que a gente possa compreender a necessidade que há, né? Eu sei que talvez tu que está me ouvindo, né, que está me vendo, talvez esteja atravessando por um momento difícil, talvez esteja atravessando por um momento onde não tem passagem para ir para a casa do Senhor. E muitos irmãos mais velhos até falam, né, que nos seus tempos iam a pé, né, a gente fala de uma outra logística, né, de um tempo diferente, aonde a gente não, os tempos vão mudando, a palavra do Senhor não muda, o Senhor permanece o mesmo, o Senhor nos dá novas estratégias, né, se a gente pedir, se a gente clamar, né, mas às vezes o tempo de Deus na nossa vida não permite mesmo que a gente chegue até a casa do Senhor, né, mas que o nosso coração esteja voltado para Ele nessa noite, que o nosso coração esteja voltado para Ele nesta noite, por causa dessa palavra que eu disse, meus irmãos, né, em Jeremias 7, às vezes nós estamos no templo, mas nosso coração está vazio de Deus, às vezes alguém que está recolhido, às vezes alguém que está passando por alguns momentos com Deus, entendendo os processos, entendendo as necessidades, né, às vezes é apontado, às vezes é acusado, né? E muitas vezes o Senhor, Ele está operando de forma que nós não entendemos. A nossa função como cristão é ombrear a causa um do outro, é ajudar uns os outros, levar as cargas uns dos outros, fortalecer aqueles que estão caídos, levar mantimento, suprimento àqueles que tiverem condições de levar, aqueles que tiverem condições, irmãos, de levar, para quem estiver passando por aflição, por necessidade. Irmãos, às vezes a aparência no corpo, muitas vezes eu já ouvi isso, pessoas dizerem, o irmão não precisa porque tem carro, o irmão não precisa porque anda assim, anda assado. Muitas vezes nós fazemos julgamentos com os nossos próprios olhos, irmãos. Muitas vezes nós fazemos julgamento com os nossos próprios olhos. Mas o Senhor vê todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, os olhos dele estão por toda a terra, atentos aos fiéis da terra, tá certo? E o Senhor é justo, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, se renova a cada manhã. Recebe aí a misericórdia de Deus nesse dia, que o Senhor possa animar o teu coração, assim como eu voltei para casa, com a voz das almas gritando no meu ouvido, com a voz, o clamor do Senhor. Porque nós cristãos, essa palavra talvez alguém receba que não é cristão essa palavra, né? Nós temos dificuldades, sim, o Senhor Jesus disse que nós teríamos aflições, mas nós temos uma palavra de esperança, muda tudo, uma palavra muda tudo, uma palavra que alguém te dá num dia, ela tem o poder de te abater, de te machucar, de te colocar para baixo, até de se matar, de fazer uma pessoa se matar. Mas quando a gente tem a palavra de vida eterna, por mais que o cenário seja um cenário de caos, seja um cenário que ninguém entenda, seja um cenário que parece cenário de fim, nós temos esperança na palavra de Deus, a palavra viva, a palavra que se movimenta, a palavra que move, que faz o impossível. Porque o Senhor, Ele cria, Ele faz, Ele movimenta pela sua palavra. O Senhor é vida. E Ele te convida a estar com Ele para que tu tenha vida, tá certo? Ele quer animar o teu coração. Recebe essa oração nessa noite. Eu não sei qual é a situação que tu tá atravessando. Não sei qual é a tristeza que tu tá passando. Eu não sei qual é o momento que tu tá passando, meu amado irmão, minha amada irmã. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele vai te animar. Às vezes a palavra do Senhor é dura para nos animar. Mas às vezes nós precisamos de palavras duras. Às vezes as palavras duras é que nos saram, que nos curam as nossas feridas e nos levantam e nos fazem sair. Às vezes é um sacode que nos faz sair do lugar da zona de conforto. Do lugar, talvez a zona não seja de conforto exatamente, mas seja um lugar onde Deus não quer que nós estejamos.
Isso porque nós não conseguimos enxergar as coisas da forma que Deus vê. Isso porque nós não abrimos os nossos olhos. E eu peço nessa noite, feche os teus olhos, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu peço que o Senhor venha abrir os teus olhos espirituais, que Ele venha abrir os meus olhos, os nossos olhos sejam abertos nesta noite. E que nós possamos animar uns aos outros como o corpo de Cristo. Que nós vimos a compreender que as nossas fraquezas, aleluia, aleluia, Senhor, para Deus, aleluia, Senhor, para Deus é poder. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Que o Senhor, Ele venha te dar, Ele venha me dar, que Ele venha nos instruir, nos dar direção, abrir os nossos olhos espirituais para que nós viemos a enxergar as necessidades dos nossos irmãos, para que nós viemos a enxergar o lugar celestial para onde nós iríamos ir, que não somos peregrinos nessa terra, que nós somos peregrinos, nós estamos de passagem, que os nossos olhos não estejam fitos, não estejam focados nas coisas do mundo, mas que estejam direcionados para o céu, que estejam direcionados para o Senhor Jesus, aleluia, que é o autor e consumador da nossa fé. Oh Senhor, aleluia, Pai, que morreu na cruz do Calvário, pendurado no madeiro, carregando os nossos pecados, carregou todo o peso dos nossos pecados, aleluia, Senhor, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Que o Senhor venha animar esse coração, Pai, aflito, que o Senhor venha tirar a aflição deste coração e trazer a lembrança, a memória desse irmão, dessa irmã, aquilo que dá esperança. Que o Senhor venha trazer a memória dele, as tuas promessas, renova no coração dele, dela, as tuas promessas desse filho, dessa filha. Oh Senhor, em nome de Jesus, coloca ele, Pai, no lugar que o Senhor preparou, coloca ela, Senhor, na direção que o Senhor tinha dado, Pai, aleluia, Senhor, oh glória a Deus, aleluia, que o teu nome seja louvado e que o Senhor venha usar, Pai, esse irmão, essa irmã, para salvar as vidas, as almas que estão clamando por socorro, as vidas que não têm uma palavra de esperança, as crianças, aleluia, Senhor, que estão sendo massacradas, pisadas, humilhadas, e não tem uma palavra de esperança, Senhor Jesus. Toma, Senhor, nas tuas mãos, Pai, aleluia, Senhor, nesta noite, acessa esse coração para trazer um despertamento, Senhor, porque a tua palavra, Pai, ela consola, ela exorta, ela ensina, mas a tua palavra não é pesada, Pai, a tua palavra de ensinamento, Jesus, não é pesada. A palavra do Senhor não é pesada, a palavra que nos ensina, a palavra que nos consola, ela não é pesada, meus irmãos, ela entra no nosso coração como uma flecha, ela entra no nosso coração como uma flecha para quebrar, ela entra na nossa mente, quebrando todas as fortalezas da mente, desfazendo todo jugo, todas as prisões do maligno na nossa mente, toda cegueira espiritual, seja desfeita pelo poder da palavra de Deus nessa noite. Se tu puder meditar na palavra de Jeremias, no capítulo 7 do livro de Jeremias, tá certo? Aonde os homens iam para o templo de Deus, aonde os homens precisavam de conserto. A palavra é bem clara quando diz que eles iam ali adorar ao Senhor. Quem é que vai adorar o Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã? Somos nós. Somos nós que vamos adorar. E a pergunta é, será que nós estamos na vontade de Deus? Será que nós estamos no centro da vontade de Deus? Quantas desculpas nós colocamos? Quantas desculpas nós damos? Nós estamos sempre ocupados. Sempre ocupados para o Senhor. Mas o Senhor disse que se nós não clamarmos, as pedras vão clamar. E o sangue vai estar nas minhas e nas tuas mãos. E eu quero te dizer como testemunho que as pedras clamaram para mim. Eu tinha pessoas que eram cristãs atrás da minha casa, onde eu cresci, nunca falaram a palavra de Deus para mim. E no meu trabalho, pessoas que não eram cristãs. Olha só, o Senhor me trouxe isso ao meu coração há um tempo atrás.
que as pedras clamaram para mim quando pessoas que não eram cristãs, eram simpatizantes de crentes, simpatizantes da palavra de Deus, porque não conheciam, não entendiam, mas eram tocadas pelo Espírito, não eram batizadas, não frequentavam cultos, mas escutavam louvores e ouviam algumas coisas e simpatizavam com aquilo. Então essas pessoas começaram a me falar de Deus, começaram a me emprestar CDs e entre outras coisas no meu trabalho. As pedras clamando, mas o Senhor vai cobrar. Se ele tiver que converter alguma vida, se ele tiver que chamar alguém para o Senhor Jesus, ele mesmo desce do céu, ele mesmo faz, ele não precisa de mim e de ti, mas ele nos escolheu. Ele nos escolheu para usar de misericórdia na vida de pessoas como ele usou comigo, contigo. Né? E justamente porque ele nos escolheu, é justamente porque ele nos escolheu que ele cobra de nós. Ele pede que ele é um pai bom, ele é um pai amoroso. Quando ele pede isso para nós, ele tá querendo que a gente manifeste o amor e a justiça dele na vida de outras pessoas. O amor e a graça dele, a justiça não, a justiça é dele, né? É ele que faz. Mas ele quer que a gente seja justo e que a gente manifeste a graça que ele manifestou na nossa vida através da misericórdia, olhando para os nossos semelhantes, que eles são iguais a nós. Tá certo? Deixa Deus te usar, meu amado irmão, minha amada irmã. Deixa Deus te usar para fazer a vontade dele. Um grande abraço. Eu vou permanecer aqui em oração pela tua vida. O Emanuelzinho pediu pro Daniel levar lá pro quarto, né? Ficou lá com ele para poder entrar em oração aqui, né? E que o Senhor nos dê graça e nos ajude. Que o Senhor ajude a minha e a tua vida, meu irmão, minha irmã amada. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.